Esse processo funcionará da seguinte forma: nós faremos a apresentação sobre o desenvolvimento infantil e depois eu abro para a professora Fabiana poder conversar um pouquinho com vocês e também para vocês fazerem perguntas, comentários, nesse sentido, tá bem? Então, deixa eu abrir aqui primeiro a apresentação de acolhimento. Agora vocês estão vendo uma tela em branco. Se alguém não estiver vendo a tela em branco que está sendo projetada, por favor, me avisem para eu projetar de novo. De vez em quando acontece. Deixa eu só acolher quem está chegando agora. Então, para quem chegou agora, a nossa reunião será de aproximadamente 1 hora, para tratar da questão do desenvolvimento infantil e do contexto de aula remota. O que é aula remota? Há uma explicação que a gente ouve, muitas vezes por caminhos da grande mídia, equivocada em relação a EAD e a aula remota. O que nós estamos fazendo agora não é EAD, e sim aula remota. EAD, a educação à distância, é uma modalidade de ensino que tem que ter planejamento, estrutura, um corpo docente preparado. Então, quando você começa um curso via EAD, você já sabe que ele será à distância, já está definida uma plataforma de estudo, o acesso de todos os estudantes, o projeto do curso, a equipe docente com os tutores. Então, há todo o preparo para esse contexto. O que aconteceu conosco foi a necessidade de isolamento social por conta da pandemia, né, do Covid-19, e aí a gente teve que adaptar esse caminho de estudo, então, para um contexto remoto. Esse contexto remoto hoje, sobretudo para a nossa realidade da escola pública, ele prevê a multimodalidade, ou seja, tem quem tem o celular, quem tem computador, quem tem acesso à internet, quem não tem, e quem não tem acesso a nenhum desses recursos que vai estudar via remota por meio de material impresso, que vai até a escola, para além dos kits, retira também as orientações dos professores. Bem? Então, esse é o contexto de aula remota. Então, ele é um caminho de sequência do ano letivo por necessidade do isolamento social. Ele não é EAD. Né? Não foi pensado para isso. E a Escola de Paz é um programa de formação que a gente pretende continuar depois, para ter esses momentos de conversa com os senhores, né? No sentido de aprofundarmos alguns assuntos necessários e também para a gente entender qual é o contexto, qual é o papel da escola nesse sentido, qual a intencionalidade, né? Para que serve esse caminho de estudo? É exatamente isso que a gente vai discutir. Bom, as pessoas, né, assim como as crianças, quer dizer, nós vivemos em sociedade, em espaços, que a gente chama de espaços de convivência. Então, tem o espaço da família, que é a casa da gente, o espaço do trabalho, o espaço da comunidade, os espaços que são espaços, por exemplo, clubes, são instituições que nós escolhemos conviver, e a escola é um espaço de convivência também, né? O Bourdieu, ele fala sobre o hábitos, né? Sobre o hábito que a gente tem em cada um desses espaços. Esse hábito é cultural. Então, ele é naturalizado, ele não é natural. O que é natural é aquilo que vem da natureza. Nossa carga genética é natural, as plantas, o solo, a atmosfera, isso são coisas da natureza. Agora, o que é naturalizado é aquilo que foi instituído como cultura, ou seja, os humanos criaram. E esses espaços de convivência são espaços criados pelos humanos, né? Que tem regras e também tem um consenso, a formação ética, a formação integral. E é sobre esses espaços que nós falaremos da convivência, como é que a criança convive, né? Mudou esse modus operandi, a forma de ser, né, da escola. Mudou também a forma como a gente está se comportando nesses últimos tempos, porque estamos confinados em casa. Então, a forma de comportamento muda. E a gente cria novos hábitos que não estavam ainda naturalizados. E a gente necessita de reflexão, de organização, de tempo, tá bem? Para que isso possa servir para o desenvolvimento de todos nós e das crianças também. Esses espaços todos, seja a escola, seja o ambiente online, seja a casa da gente, eles são regulados por comportamentos.
E aí nós temos a reflexão da ética, né? A ética que regula esse comportamento e a moral. A ética são os valores humanos. Então, por exemplo, eu não jogo papel no chão porque acredito, né? Sei que vai agredir o meio ambiente, que não é o correto, então eu vou buscar um local correto de descarte. Então eu vou procurar um lixo. Mas ninguém precisa ficar dizendo isso para mim. É o meu próprio comportamento, né, minha própria conscienciosidade ética que regula isso. Mesma coisa no caso de agressão, da mentira, né, do respeito ao próximo, do respeito aos animais e daí por diante. São valores humanos que a gente adquire com educação e com convivência com outras pessoas em todos esses espaços. A moral, ela já está para além, ou ela regula de forma mais severa aquilo que a ética não deu conta sozinha. Ou seja, a moral é para corrigir um defeito de comportamento, sempre, ou quase sempre. Por exemplo, ingerir bebida alcoólica e pegar o volante do carro era tratado num contexto ético, não faça, é perigoso, você coloca a vida de outras pessoas em risco e daí por diante. Funcionou? Não, então criou-se uma lei, né, que regula a moral, ou seja, é amoral, é imoral, mas é também passível de punição se você ingerir bebida alcoólica e pegar o volante de um carro. A máscara, por exemplo, de proteção agora. A gente sabe que a máscara ela protege tanto a pessoa que está usando como as outras pessoas que estão no ambiente, né? Então é necessário que você use. Não precisava, se a gente fosse bem regulado, de criar uma lei que punisse com multa, né? O não uso da máscara, porque já é subentendido que é necessário. E esse é o comportamento esperado, né? O comportamento educado. Qualquer comportamento adverso a isso é falta de conscienticidade, é falta de educação, literalmente. Né? Então, a pessoa que não usa máscara é mal educada, e não tem o que se falar sobre isso. Agora, para além, como ela não se conscientiza, há necessidade de aplicação de uma multa. E para tudo na vida, haverá esse contexto ético e esse contexto moral, ou para quase tudo, porque a gente quer formar as crianças para que elas tenham essa reflexão no campo da ética, adquiram valores e assim já se comportem dentro do que é esperado na sociedade. É esse contexto, né? Um bom espaço de convivência é esse, onde as pessoas convivem com alegria, com colaboração, com respeito aos espaços dos outros e que não precisam ser reguladas por regras, por leis o tempo todo, porque não cumprem aquilo que é bom para todo mundo, aquilo que é relacionado ao bem comum. Aquilo que é bom para todo mundo é bem comum. Para além, o Bauman, que é um outro estudioso também na área social, ele fala que os valores estão se tornando efêmeros, ou seja, passageiros nesse contexto, né? E o que é um valor efêmero? Por exemplo, eu tenho no meu guarda-roupa, vamos supor, é mentira, mas se eu tivesse 20 calças jeans, eu preciso das 20 calças? Cada calça jeans para ser fabricada consome 500 litros de água. Então eu preciso ter uma caixa de água, da água de quase de um prédio dentro do guarda-roupa? Preciso mesmo. Então, se eu tivesse um pensamento ético, eu compraria 2 calças, 3 calças, além de economizar o dinheiro e poder usar para outra situação mais proveniente, ou para dividir mesmo com a minha família e fazer outros projetos que também sejam interessantes, eu não preciso das 20 calças, né? Aquilo não há necessidade. A mesma coisa ele fala, ou outros, como o próprio Byung-Chul Han, que é um coreano, ele é sul-coreano, ele fala sobre a liquidez com as fotografias, a sociedade, né, essa sociedade extrema. Por exemplo, nós, quando recebíamos uma visita em casa e tínhamos fotografia, a gente pegava a caixa de fotografia para mostrar para as pessoas. Nessa mostragem, nessa mostra, a gente contava a história, narrava, então a fotografia era um ponto de relembrar o passado, quem estava junto, qual foi o momento vivido, então você narrava novamente a história. Hoje, por exemplo, uma liquidez, a timeline da rede social. Quando chega uma visita à sua casa, você não vai mostrar a timeline do Facebook para ela. Não tem nem cabimento, né?
Mas essa fotografia que desprendeu tempo, ela ficou para ser recontada, ela serve, né? Nesse contexto de relembrar, de recontar, de reviver, ou não, ela some na linha do tempo. Porque ela some. Aí você não lembra mais. O que gera a necessidade da aceleração, das pessoas produzirem muitas fotos, que às vezes não passam por esse processo funcional da narrativa. Para que tirou a foto? Né? Para relembrar, para guardar como lembrança, guardar como? Se está em pixel, está dentro de uma timeline. Então, são essas questões que a gente tem que pensar na hora de educar uma criança. E ela é um ser social. Então, tanto o Piaget, aqui agora a gente vai entrar um pouquinho mais na pedagogia, quanto o Vygotsky, eles falam desse ser social que depende de interação. Né? Como é que ela se desenvolve? Com os nossos estímulos, com a interação, com aquilo que ela aprende com as outras pessoas, sobretudo. Os objetos ensinam? Ensinam, mas as outras pessoas, a gente tem uma interação muito mais viva, muito mais aprofundada, né? Em todos os sentidos. Então, se eu troco, né? E com essa troca entre o meio físico, sociocultural, eu construo o meu conhecimento, como Piaget diz, eu vou estar sempre em processo de equilíbrio e desequilíbrio, ou seja, sempre aprendendo, sempre desafiado a aprender mais. Assim foi o meu processo, por exemplo, para aprender a andar de bicicleta, né? Eu estava em desequilíbrio. Aí eu treinei, né, o equilíbrio, tentei lá com rodinha, depois sem rodinha, pronto, aprendi a andar de bicicleta. Então eu entrei em equilíbrio novamente. E depois veio um outro desafio, por exemplo, aprender a dirigir um veículo. A mesma coisa a gente aprende a usar o computador. Cada dia a gente aprende alguma coisa diferente. Então a gente entra em desequilíbrio, depois entra em equilíbrio novamente. Uma situação de trabalho, a gente entra num trabalho novo, a gente está em situação de desequilíbrio, a gente sente medo de errar, não conhece muito as pessoas, não sabe muito bem o que é para fazer, ou não sabe qual é a cultura daquela empresa naquele momento, mas depois a gente entra numa situação de equilíbrio e a gente vai majorando. O que significa majorar? Significa que a gente pode fazer melhor ou usar o conhecimento para fazer outras coisas. Pegar um exemplo muito simples disso. Por exemplo, eu faço arroz, depois eu aprendo a fazer arroz à grega, depois arroz ao forno, depois risoto, depois arroz doce. Então eu majoro, né? De repente eu já sei 15, 16, 20 receitas que usam arroz que eu fui aprendendo nesse processo de experimentação, né? De adaptação e equilibração, adaptação e equilibração. E a criança precisa desse estímulo o tempo todo, ou seja, ela precisa experimentar, ela precisa fazer coisas para poder, né, desenvolver realmente a questão tanto de habilidades como o acesso à cultura humana, que é o que a escola oferece e que a família também oferece. Já o Vygotsky, ele fala que nós temos uma carga genética chamada de filogênese, só que ela não garante o nosso desenvolvimento pleno. Há alguns desenvolvimentos que são oriundos da filogênese, né? Por exemplo, o cérebro humano espera-se que se desenvolva dessa forma pela carga genética. Mas ele depende da língua e da linguagem, ele depende da sociogênese, ou seja, do estímulo, né? Então, eu penso em língua portuguesa. Então, quanto mais repertório linguístico eu tiver desenvolvido, melhor o meu pensamento, ou mais rápido se torna, ou pode se tornar assim. E ele chama isso de pensamento superior. Por exemplo, se eu vou à padaria buscar pão, eu não preciso desenhar eu indo para a padaria e pegando o pão. Eu falo em 3 palavras ou 4 e vocês entendem o que eu estou falando. Isso é repertório linguístico. Quanto mais aprofundado, né, quanto mais rico o meu arcabouço, o meu acesso à língua, quanto mais leitura eu tiver, provavelmente mais capacidade de pensamento abstrato eu desenvolvo, porque eu penso na em língua materna. Né? E a sociogênese, o que é isso? Sociogênese é justamente a aprendizagem social. A criança tem um primeiro contato com a família, depois ela amplia, né, esses contatos. A escola provavelmente é um segundo contato importante da criança em relação à sociogênese. Aí vocês imaginem que a escola tem o desafio de trabalhar crianças que vêm com sociogênese de casa, e cada família tem um horário de alimentação, um hábito cultural, um hábito de tratar os problemas, né, aquilo que é estimulado, a música, ou a leitura, ou o repertório linguístico, as atividades físicas. As crianças chegam diferentes, com estímulos diferentes e com comportamentos diferentes oriundos de cada família.
Tudo isso forma a nossa ontogênese, e a ontogênese é a história de aprendizagem de cada um. Então, como é que eu aprendi a amarrar o cadarço, como é que eu aprendi a desenhar a letra A, como é que eu aprendi a dirigir, como é que eu aprendi a mexer no computador, como é que eu aprendi a exercer meu ofício. Tudo isso faz parte da minha história de aprendizagem. O que a gente precisa entender é que a sociogênese, nesse momento, ela requer a participação tanto da família quanto da escola. Aliás, sempre requeriu, né? Isso sempre é uma máxima, mas agora mais do que nunca, porque o contexto social da gente mudou. Então, a criança depende da gente para esses estímulos, tanto da escola quanto da família, né? Para que ela possa ter chance de se desenvolver integralmente. Ou seja, de trabalhar a questão de toda a necessidade afetiva, socioemocional, psicomotora e cognitiva. E como é que eu faço isso? Porque a teoria diz, olha, é assim que a criança se desenvolve, então, ali com os experimentos, mas como é que eu chego nesse grau de proficiência? Como é que eu desenvolvo o repertório linguístico? Lendo. Eu tenho que ler, eu tenho que conversar, né? Eu tenho que colocar em xeque esse caminho que eu estou fazendo com a língua e com a linguagem. Mas eu preciso de estímulo, precisa ser oferecido para mim esse caminho. Por isso que ler é tão importante, que a escola fala, olha, o seu filho precisa ler, ele precisa ler porque a leitura desenvolve toda essa questão. Mas ele precisa experimentar também. Mas como é que eu experimento agora em casa, então? Ele pode experimentar fazer uma receita, pode experimentar brincar de alguma coisa diferente, pode experimentar por meio de um livro, pode experimentar numa atividade manual que o pai esteja fazendo e queira ensinar para a criança. Tudo isso é experimentando, né? Eu aprendo experimentando também, observando. Então a criança observa o tempo todo o que o adulto está fazendo, como ele se comporta, desde hábitos até repertório linguístico e, sobretudo, a maneira de resolver as coisas, né? Então, uma criança que vê, por exemplo, o pai e a mãe brigando, ela tem forte tendência na fase adulta de resolver os conflitos dela com briga, porque ela aprendeu assim. Então, na hora que. Isso é até uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mostra, né, que as crianças que viram violência na infância, quando elas são colocadas, quando adultas e colocadas em xeque, a hora que elas perdem o controle da situação, elas tendem a replicar aquilo que viram na infância. Então, se é agressão física, se é agressão verbal, e se é o diálogo é diálogo. Então, aí depende de como a gente vai ensinar, né? Conversando, então, o tempo todo, perguntando, deixa a criança perguntar. É bom a gente aprender a perguntar, né? Será mesmo que isso é assim? Será mesmo que eu não consigo explicar? Consegue, a gente consegue explicar. Claro que na linguagem adequada à faixa etária da criança, mas a gente consegue explicar, né? Convivendo, então, estar junto é muito importante, porque é dali que eu construo o laço afetivo, é dali que eu construo valor, né, que eu vivencio valores. Então, o valor, por exemplo, do respeito, do cultivo. Então, é assim que a gente constrói. É no dia a dia, é no cotidiano. Para além, a criança repete gesto e atitude do adulto. Então, esse também é o momento de a gente trabalhar com esses gestos de carinho, de superação, né? Como é que a gente resolve o problema da pandemia? É com grito? É com desespero? Talvez não, talvez a nossa atitude agora tenha que ser a centrada mesmo, né? A da superação, a da perseverança, que é aquilo que a gente vai deixar como legado para essas crianças nesse contexto, né? E a gente vai falar um pouquinho das necessidades delas. Já falamos sobre afeto, então o afeto é muito interessante, no sentido de que afeto não é só o carinho físico. Afeto também está na hora da higiene, afeto está na hora de estudar junto, afeto está na hora de ouvir a criança, né? São necessidades, todo mundo quer ser ouvido. O convívio, a mesma coisa, né? Então, a gente quer contar as novidades que acontecem com a gente quer apoio das outras pessoas. A criança, para estudar também, ela quer entender. Se eu valorizo a escola, se eu desprendo tempo para estudar junto com ela, se eu elogio, se eu cobro, ela vai interiorizar que é importante o que ela faz e ela vai querer estudar mais.
porque ela está mostrando para os outros que ela é participativa na família, que ela faz algo importante e que ela dá conta de fazer isso. É exatamente nesse caminho. E tem as necessidades fisiológicas, como alimentação e higiene, né? Tudo isso cria uma rotina. Tá aqui, ó, né? A rotina de atividade permanente. Então, todo dia tem que comer, todo dia tem higiene pessoal, todo dia tem atividade livre. Atividade livre, a criança brincar livremente daquilo que ela gosta. Mas todo dia também tem que ter um momento de estudo, porque eu crio rotinas saudáveis, né? Quanto mais saudável a minha rotina, melhor é a organização da minha vida. Não dá para conviver com um adulto que não tem hábito de higiene pessoal, como também não dá para conviver com um adulto que não tem hábito do trabalho. É estranho, né? Não foi educado para a vida em sociedade de maneira, porque mesmo que não seja pela necessidade monetária, há uma necessidade de contar uma boa história, de ser útil, né? Tanto para si mesmo, no seu próprio projeto de vida, quanto para toda a comunidade. Então, essas são atividades de rotina. Projetos, eles devem partir, sobretudo, do interesse da criança. Então, que projeto eu posso fazer agora nessa época de pandemia? A gente pode assistir, maratonar uma série de desenhos educativos que a criança goste. Fazer um projeto de receitas, né? Leitura de livros, então contar as histórias e fazer desenhos e montar um painel de desenhos das histórias que nós lemos. Tirar fotografias também que contem histórias, isso é projetar, né? Então, o que a gente vai criar? A gente vai criar um álbum de desenhos das histórias que lemos juntos. A gente vai recontar as histórias que nós assistimos nos filmes de desenho. Então, isso é bastante interessante no sentido de que a criança aprende também a organizar o próprio tempo, né? Assim, eu tenho interesse por isso, então isso pode reverberar, né? Chegar a percorrer um caminho que seja produtivo. E ela vai levando isso para a vida. E as sequências temáticas, que são aquelas sequências que as professoras estão enviando nesse momento. Por que a gente chama de sequência temática? É importante explicar o que é isso. A criança não aprende e nem entenderia. Agora é hora de história, de geografia, de ciência, de matemática, de língua portuguesa. A criança vivencia o tema. Para ela é interessante trabalhar com esse tema. Então, por exemplo, os bichos do jardim. A gente vai contar histórias sobre os bichos do jardim, mostrar fotografias, cantar música, fazer brincadeiras sobre os bichos do jardim, explicar a importância dos bichos do jardim. E aí a gente sim tem arcabouço, né, tem memória, vivenciou o suficiente para fazer uma atividade que envolve os bichos do jardim. A mesma coisa se eu trabalhasse as brincadeiras de antigamente, né? Ou o som das coisas, ou músicas e cantigas regionais. Eu vou vivenciar, eu vou passar por uma sequência de atividades que vivenciam aquele assunto, que fornecem a vivência necessária daquele assunto. Aí depois me vale, eu tenho conhecimento suficiente para falar sobre aquilo. E é por isso que, por vezes, as crianças chegam contando, né? Ah, eu aprendi sobre Van Gogh. Por quê? Porque ela passou por uma sequência temática. Né? Ela viu as obras do Van Gogh, estudou um pouquinho sobre a biografia do autor, tentou fazer reproduzir alguma técnica do Van Gogh, assistiu algum desenho animado, algum vídeo sobre aquilo, viu outros artistas, aí ela sabe o que ela estudou. Né? Foi exatamente isso. E a sequência temática permite o brincar, que desenvolve habilidades. Por exemplo, a brincadeira. A brincadeira não é sem intencionalidade. Ela tem intencionalidade didática, ela tem que existir. Porque o que eu posso aprender numa brincadeira? Por exemplo, o controle do meu próprio corpo, né? Então, esquema corporal, a questão psicomotora, lateralidade, controle de força, organização do espaço. Mas eu desenvolvo numa brincadeira também a conscienciosidade de regras, por exemplo. A vez do outro, a minha vez, né? A frustração, quer dizer, agora eu não consegui, mas a superação eu tento e consigo, né? Ou como eu me comporto quando eu venço um jogo, por exemplo, de maneira adequada. Então eu trabalho também o convívio social na brincadeira. Tudo isso é muito importante. A brincadeira traz cantiga, traz texto injuntivo, então o repertório linguístico está favorecido nesse processo.
Então, a escola, quando ela planeja uma sequência didática e uma sequência temática e oferece para a criança, tudo o que se faz tem intencionalidade de ensinar alguma coisa ou de permitir o desenvolvimento de alguma coisa. Então, quando a criança não vem à escola, é um problema para ela, porque ela perde parte dessa sequência. Então, a escola é um compromisso. Né? Ela é importante porque você não pode perder partes da sua vivência, senão você não consegue fechar bem o tema, ou seja, você não estudou direito. É a mesma coisa a gente com qualquer coisa que a gente vai estudar. Se a gente falta as aulas, depois a gente não sabe o que aconteceu e fica perdido no assunto, né? É exatamente isso. Bom, e como é que a família pode ajudar? Primeiro, o interesse pelo assunto da criança, tanto agora, na época de pandemia, como depois. Deixa a criança falar, olha o caderno dela, conversa com ela, elogia, né? Isso é importante, porque ela vai interiorizando que o que ela faz gera atenção da família. O diálogo com a escola, sobretudo agora, primeiro, muito obrigado por vocês terem vindo a essa reunião, vocês estão de parabéns, porque a gente precisa dos pais para a gente trocar justamente nessas reuniões informações necessárias sobre o processo. Conversar, né? Pergunta para a escola. Ah, mas eu não entendi essa atividade, professora. Como eu desenvolvo, né? Se você não entendeu, pede para a professora ser mais carinhosa, para explicar com mais detalhes, com mais riqueza, para você poder ajudar a criança nesse momento. E a agenda, tem que controlar essa agenda. Por mais, está muito pesado fazer aula remota, eu não consigo porque eu trabalho. Nós vamos conversar com a professora se não dá para fazer no sábado e no domingo, né? Se a gente não tem outro caminho que caiba na nossa agenda e que fique bom para todo mundo, pode ser que sim. São nessas reuniões, nessas conversas que a gente consegue ajustar o caminho. A tarefa é para realizar com a criança e não pela criança. A gente percebe quando não foi a criança que fez. Fora, você tira o direito da criança de aprender, porque você já fez isso. Então não é para você aprender, é para a criança. Se foi você que fez, a criança não aprendeu. Não adiantou de nada. Então é esse contexto. Isso é sério porque a gente vê, a gente percebe de lógico. Até pelo traço, pelo jeito, a gente sabe que não foi a criança que fez. Né? Promove a leitura, brincadeira, experiência com a criança em vários momentos. Tanto aquela que a professora indica, quanto a tantas outras que a gente puder fazer. Por exemplo, passeio cultural em época de pandemia, né? Eu posso fazer uma visita virtual ao museu, eu posso assistir um filme educativo com a criança, fazer uma boa leitura, visitar a caixa de fotos. Tudo isso é passeio cultural nesse contexto. Claro, quando isso passar e vai passar, aí a gente pode ir ao museu, ir ao teatro, ir a um parque. Então, passeio cultural é aquele que agrega informação, agrega para o estudo da criança, para a formação integral dela. Isso é um passeio cultural, tá bem? Bom, promovendo bons exemplos, a gente já falou bastante sobre isso, né? E perguntando sobre o desenvolvimento infantil, como a gente está fazendo hoje, e aceitando os limites e individualidades da criança. Isso é importante. Por quê? A criança também vai se cansar. Tem coisas que ela terá a gente tem mais facilidade e menos facilidade, mas nós somos capazes de aprender tudo. Tudo. O cérebro humano é igual para todo mundo. Todo mundo aprende tudo. Tudo o que quiser aprender. Mas a gente tem caminhos diferentes de aprender. Então eu tenho que aceitar os limites da criança, né? Sobretudo para não chegar a uma situação de conflito, de confronto, onde o processo de aprender vira uma tortura. Ou seja, eu quero me livrar daquele momento o mais rápido possível, porque tem alguém gritando comigo, ou fazendo cara feia para mim, ou batendo no caderno, ou dizendo que eu não sou capaz, até porque a gente interioriza isso. Tem um teórico chamado Papert, que ele fala sobre a matofobia, ou seja, o medo de aprender a matemática. Ele colocou esse nome, mas esse medo vale para tudo. E ele conta a história de uma menina que foi escolhida para fazer um projeto com tecnologia, onde a gente passava algumas palavras para o computador e o computador desenvolvia poemas.
E ela questionou, ela falou, mas você está me escolhendo por quê? Eu sou a pior da sala, eu não sei nada. Devia escolher alguém aí que sabe. Eu falei, não, mas a gente escolheu você, você vai participar também. E quando chegou no final do processo, a menina fez poesias maravilhosas com o computador. E ele falou para ela, viu como você fez poesia? E que você... Falou, eu gostei, professor, mas o que eu mais gostei é que eu aprendi que eu sei aprender. Ou seja, a gente sabe aprender. Né? A nossa máquina, ela é feita para isso. Então, é a forma como eu me aproximo, é a forma como o meu tempo é respeitado, que vai fazer com que eu aprenda ou não, né? E resolver os conflitos de maneira adequada. Todo mundo quer uma sociedade que resolva o conflito de maneira adequada. Aliás, a gente já viu pro mal e pro bem, né? Ou, aliás, mais pro mal, sobretudo pro mal, que essa gritaria toda social não leva a nada. Quanto mais gritaria tem, pior o caminho é, porque na hora efetivamente de apresentar alguma solução, sai mais gritaria e solução nenhuma. Né? Então, isso não é frutífero. A gente quer pessoas centradas que resolvam as coisas. E é isso que a gente tem que preparar a criança para fazer no futuro, né? Ser uma criadora de novidades, é uma solucionadora de problemas, sobretudo os problemas da comunidade. É para todo mundo o legado, né? Então a professora Parolin, ela fala assim: educar é também promover situações em que a criança possa ir adentrando o universo dos sentimentos, das ideias, da razão e das sensações. E é isso que essas sequências temáticas fazem. Eu vou ter ideias, mas eu posso fazer assim, olha, e eu vou ter sentimento de afetividade, o sentimento de gostar e não gostar, pro bem e pro mal. A gente não vai provar só coisas boas na vida. Então, eu vou me preparando para esses sentimentos, ou para essas sensações, né? E a razão, eu vou compreender o processo. Então quer dizer que o bolo no forno cresce desse jeito? E a gente vai entendendo. Né? Quando a água chega a 100 graus, mais ou menos, ela ferve, ou a cento e poucos graus. E a gente sabe que ferveu. Por que que mata o micróbio, ou alguns dos micróbios? Porque ele não suporta o calor, né? A temperatura que aquela água está exposta. Então a gente vai entendendo o processo da razão de como as coisas funcionam e de como eu posso lidar com esses artefatos para fazer com arte, ou seja, para melhorar a vida de todo mundo. E a criança, para crescer, ela tem que construir um saber, que necessita transpor alguns limites, como a gente falou, do desequilíbrio e da majorança, né, do Piaget, mas também respeitar alguns, ou seja, justamente aquelas de convívio social. A gente tem que respeitar alguns limites, o perigo, né, aquilo que não é frutífero, porque isso daí é que depende o nosso convívio social e também a nossa integridade física, moral e de todas as formas. Eu vou deixar o link dessa reunião com vocês para vocês acessarem aqui as referências. Se alguém, né, se algum de vocês, dos senhores quiser depois acessar essas referências para ver em casa, para acessar o material, estão aqui nos comentários, tá? Na outra apresentação, gente, eu queria destacar um ponto do parecer número 5 do Conselho Nacional de Educação. Então, o Conselho Nacional de Educação, diante da pandemia, ele homologou, né, um parecer sobre o caminho, organizar o caminho de estudo. Então, a primeira coisa que esse parecer número 5, está até aberto nele, pede, é que a gente não cognitivos, afetivos, sociais para as crianças no caminho. O caminho tem que continuar. Sobretudo porque a gente está ensinando que na diversidade a gente enfrenta o problema, como os senhores têm enfrentado, como os professores, que estão todos de parabéns. Ou seja, na hora que a sociedade precisa da gente, a gente está lá. Assim como os médicos que estão fazendo um trabalho incrível. É isso que é não deixar desacolhido, que é acolher, que é humano. Né? É humano ajudando humano e superando o desafio. É nesse sentido. Então, por exemplo, se eu deixo de trabalhar com a criança, de estimulá-la, eu posso ter retrocesso cognitivo. Mesma coisa físico e a mesma coisa socioemocional. Então, as crianças de 0 a 3 anos e 4 a 5, o conselho deliberou que tem um caminho,
que, olha, por exemplo, vamos ver se está dentro desse contexto, ó, leitura de texto pelos pais, brincadeiras, jogos, músicas infantis, a gente vai estimular a criança por esses caminhos. A mesma coisa eu faço com as crianças de 4 e 5 anos. Para além, as crianças de 4 e 5 anos, elas estão na educação básica, ou seja, a educação obrigatória. Não é simplesmente deixar a criança sem atendimento. E esse atendimento é família e escola, é Estado e a família. Então, não posso deixar a criança sem participar, né? Sobretudo se ela está na educação básica. A não ser que esteja acontecendo algo em casa que merece tratamento, que merece ser dito para a escola, né? Uma situação crítica, doença, um problema muito maior, seja de origem financeira ou de estrutura familiar, aí sim a gente vai contar com o apoio, inclusive, da escola, para ver qual que é a melhor solução para cada caso, né? Lógico, existe aí um abismo social que ficou gritante agora, né? Sobre o acesso à internet, aos mobiles, aos computadores, que a gente tem que cobrar como política pública, porque a gente paga imposto para ter política pública que não seja alvo de gritaria, mas sim de solução. Né? Então, qual que é o papel? É cobrar a política pública para que as cidades se tornem digitais, para que todo cidadão tenha direito a se comunicar via internet, porque isso hoje envolve o trabalho, a forma de ser e existir. A gente nem sabe quais são as profissões que existirão daqui a 10 anos. Mas muitas, com certeza, envolverão tecnologia digital, para o bem e para o mal. Até para a gente saber qual é o nosso limite e saber, né, agora não é mais a hora de usar a tela, a gente precisa ter conscienciosidade disso, precisa passar por um caminho de aprendizagem, né? Então é nesse sentido. Mas a gente pode continuar. Então, a criança que não tem, vai à escola, retira a orientação. As crianças que, os pais que não puderam assistir hoje, quando forem retirar material na escola, ou da merenda, ou material físico, dos kits, eles serão convidados a conversar com os coordenadores, com os diretores, sem fazer aglomeração, provavelmente um por vez, para que saibam do conteúdo dessa reunião de hoje mesmo, para que eles tenham esse direito também, né, de serem atendidos nesse sentido. Então, é essa conjunção de a gente entender que o processo não é sem intencionalidade, que tem um porquê fazer tudo isso, e que agora, mais do que nunca, a gente precisa da sociedade unida, né? Da sociedade entendendo que é preciso continuar, e que é importante para todos, sobretudo para a criança, né? Por exemplo, o retorno às aulas. A gente tem que esperar as autoridades de saúde dizerem para a gente. Mas quem vai colocar a criança na escola sem garantia de que ela está segura? É muito complexo, né? Não, a criança não responde por ela depende da gente. Então, a responsabilidade é da sociedade, é nossa, de todo mundo. Então, são coisas que a gente precisa refletir muito, né, para tomar essa decisão. A mesma coisa é a decisão em relação ao caminho de estudo da criança. Quanto mais eu ofereço para o meu filho um bom caminho de estudo, mais eu tenho a chance que ele se desenvolva integralmente. É isso que a gente quer, né, nesse contexto. Bom, eu vou parar de projetar a tela agora, vou deixar a Fabiana falar um pouquinho, e depois eu abro para vocês fazerem perguntas e conversar comigo também, tá bom? Fabiana, por favor, fique à vontade, filha. Oi, gente, boa noite. Tô vendo que tem até criança participando hoje aí da reunião, né? Bom, gente, meu nome é Fabiana, como o professor Leandro já falou, eu sou professora, sou diretora de uma escola, e hoje eu vim falar com vocês não só enquanto professora, mas também como mãe. Por que a gente resolveu também fazer essa colocação? Porque às vezes, quando a gente fala muita parte teórica, os pais podem pensar assim: ah, mas é fácil para o professor falar, para a professora falar, porque eles não estão aqui no nosso lugar. Mas, para vocês saberem, nós também temos filhos, temos famílias, então a gente sabe que esse momento é um momento complicado para todos. Do mesma maneira que as famílias não estavam preparadas para essa nova realidade, nós, os professores, também não estávamos. Só para vocês saberem, muitos de nós também não tínhamos essa facilidade com esse mundo digital. Então, nós estamos aprendendo junto com as famílias. Mas o que eu quero falar para vocês mesmo hoje? Que nesse momento nós precisamos ter calma. Calma, que isso tudo vai passar.
pode demorar um pouco, mas vai para passar. Quando o professor Leandro falou assim, gente, não adianta a gente querer resolver tudo com gritaria, ficar nervoso, realmente. Se a gente criar esse ambiente de gritaria, de nervosismo, não vai adiantar nada, nós não vamos resolver nada e ainda vai piorar a situação. As crianças, principalmente nessa faixa etária, né, que são as nossas crianças, que é da educação infantil, eles reproduzem aquilo que eles vivem e aquilo que eles sentem. Se nós estivermos nesse momento, que já é um momento complicado, um momento de insegurança, um momento em que muitos de nós estão passando por dificuldade financeira, por dificuldade emocional, muitos perderam amigos ou alguém que conhece. Se nós não tivermos calma, imagine como vão ficar essas crianças. Essas crianças vão passar por esse momento e lá na frente nós podemos colher o resultado disso. Nós podemos ter crianças ou adolescentes com depressão, com ansiedade. Então, assim, nós temos que ter calma. Calma e empatia. Por que empatia? A gente tem que colocar-se no lugar do outro. Então, assim, eu, enquanto escola, eu tenho que me colocar no lugar das famílias e as famílias também têm que se colocar no nosso lugar enquanto escola, enquanto professores. Porque eu volto a dizer, nós também estamos reinventando uma nova escola, os professores estão se adaptando a essa nova realidade. É muito importante também, neste momento, vocês estabelecerem uma rotina. Ah, professora, mas a minha casa não é igual à sua, não é igual à casa da minha vizinha. Não, e não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês estabeleçam uma rotina, mas de acordo com a realidade de vocês. Então, tem que ter banho todos os dias? Tem que ter banho. As crianças têm que se alimentar? Sim, tem que se alimentar. E tem que ter o horário do quê? De fazer a lição de casa, de fazer as atividades propostas pela professora, pela escola. Ah, professora, mas olha, a professora do meu filho, da minha filha, passa atividade de manhã, mas eu trabalho o dia todo, eu só tenho horário no finalzinho da tarde. É o seu horário. Olha, professora, juntou duas atividades, eu vou fazer as duas. Conversa com a professora. Entende? Nós não queremos que vocês também fiquem numa loucura, e é o que o Leandro falou, e batendo na mesa, e gritando, e perdendo a paciência. Que a gente sabe que não está fácil para ninguém. Quando a gente fala que a gente sabe que não está fácil, é que a gente sabe mesmo, né? E a gente sabe que às vezes a mãe está trabalhando, não está sem trabalhar, ou a mãe está mais aflita ainda porque perdeu o emprego e nesse momento não consegue arrumar outro. Aí a gente sabe que existem outros tipos de dificuldades, que daí é a dificuldade financeira, que gera brigas na família, né? Que as pessoas perdem a paciência. Então, assim, outra coisa, a escola também tem o papel de fazer a política pública. De que maneira essa política pública? Ai, professor, olha, eu estou desempregado, meu marido tá com problema também. Quem eu procuro para me ajudar? Então, a escola também tem essa função de orientar vocês. Olha, dependendo do problema que você tem, você vai procurar o CRAS. Se for outro problema, é assistência social. Outro problema, você vai procurar o quê? A saúde. Então, depende da situação. Você tem que procurar ajuda, tem que ver na escola, a escola nesse momento como parceira. Eu acho que desses mais de 20 anos que eu tenho de magistério, o momento em que mais a escola e a família têm que caminhar juntas é este momento. E, gente, vou falar para vocês o que eu já falei para uma outra turma de pais durante o dia. Nós vamos ficar para a história. Vocês têm consciência que esse momento que nós estamos vivendo é um momento histórico. É um momento histórico. É um divisor de águas. A escola não vai ser mais a mesma. Nós não seremos mais os mesmos. Não sei se alguns para o bem, outros para o mal, mas nós não seremos mais os mesmos. Algumas ferramentas que nós estamos utilizando hoje, por exemplo, em algum momento, sejam sinceros comigo, em algum momento vocês imaginaram que nós estaríamos hoje aqui, eu falando, o professor Leandro falando, e vocês conversando, a gente conversando aqui? Não, fala a verdade, não. Eu estou vendo que a gente está falando que não, realmente não. Né? Então, assim, é verdade, é engraçado, porque a gente via isso em filme de ficção científica, da sessão da tarde, da Netflix, né? Então, assim, é tudo muito novo. Nós estamos não vamos dizer reinventando, né? A escola tem que se reinventar e nós vamos nos adaptar. Mas temos que estar juntos e com muita calma, com muita sabedoria. Ah, professora, você nunca perde a calma? Perco. Perco a calma. Eu perco a calma, gente. Eu não sou uma pessoa muito calma, já sou agitada por natureza, então imagine que eu tenho a escola, os alunos, os professores da minha casa, meu filho,
Então, os meus filhos, que eu tenho 3, então, assim, não é fácil para ninguém. Então, por isso que eu resolvi falar, não só enquanto gestora, mas enquanto mãe também. Que a aflição de vocês é a minha também. Que a gente tem que se preocupar com o marido, o filho, com a casa, é ou não é? Com a lição de casa, com o dinheiro que a gente não sabe se vai dar. Se o marido está desempregado, já começa uma briga dentro de casa, uma confusão, porque a gente, né, aquele conflito todo, e a criança no meio. Então, nós temos que ter em mente assim, ó, qual é o ator principal disso tudo? É a criança. Então, tudo que nós pudermos fazer para melhorar, para atender essa criança, nós devemos fazer. Mas a gente tem que ter em mente assim, ó, tem alguns momentos que a gente não consegue sozinho. Nem a escola consegue sozinha, e nem a família. E vai chegar alguns momentos que nós vamos ter que procurar ajuda, além da escola. Eu já tive casos assim de mães que falaram, Fabiana, eu não estou mais aguentando, eu preciso de outro tipo de ajuda, né? E ela já precisava de uma ajuda psicológica. Então, assim, tá difícil para todo mundo, mas a gente tem que ter em mente que isso vai passar, isso não vai ser para sempre, não sei quanto tempo vai demorar. O que a gente precisa agora é calma, empatia, sabedoria, sabedoria e, mais que tudo, estarmos juntos nessa caminhada, juntos na caminhada, e com o maior propósito que é atender o melhor possível às nossas crianças. O que eu quero deixar para vocês hoje é esse recado. Isso vai passar, que logo, logo nós estaremos juntos novamente. Não deixaremos, eu acho que nunca mais, esse novo tipo de ferramenta, né? Sempre que possível, iremos utilizar. Mas com muita fé em Deus, independente da religião, a gente não pode deixar de lado a espiritualidade. Não estou falando de uma religião ou de outra, mas de buscar algo a mais, né? Além da ciência, além da tecnologia, algo que para a alma da gente, né? Para o espírito. E estamos juntos, e se Deus quiser, isso tudo vai passar. E um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Leandro? Oi, gente. Mais alguém? Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário? Fiquem à vontade, por favor. As professoras também, pessoal da gestão escolar, da secretaria, quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Boa noite aos pais, aqui é a coordenadora da CBI. Leandro, Fabiana, eu gostaria de agradecer a participação, a presença de vocês nesses 3 períodos. Sei que não foi nada fácil, cansativo, mas tenho certeza que nos ajudou muito, a nós professores, aos pais que puderam participar, né, que trouxeram essas palavras aí para a gente de carinho, de conforto, que só vem a nos fortalecer, tá? E o que eu acho que muito importante é que vocês frisaram bastante que nesse momento a gente precisa de união, tá? E eu acho que com essa palestra, com todo esse carinho que vocês passaram, a gente conseguiu demonstrar isso. Muita união, amor pelo nosso trabalho, tá? Então, quero agradecer de coração a apresentação de vocês. Quero agradecer a presença dos pais e dos nossos professores também. Beijos, muito obrigada. Tá certo, gente. Olha, tá todo mundo. Oi, Rick, pode falar. Eu te cortei, fica à vontade. Oi, Rick, é que tá falhando um pouco a sua voz. A gente tá te ouvindo um pouco longe. Fica à vontade. Tem mais alguém com o microfone ligado para desligar, para não atrapalhar, será? Não, acho que é só o Rick que. Ele vai... Obrigado pelo esclarecimento de todos vocês. E vocês têm toda a razão sobre na parte da educação e creio eu até psicológica também. Eu mesmo tenho como exemplo aqui que a gente divide tarefa com o nosso filho aqui. A gente tem o nosso filho de 4 anos. Ele agora em novembro está fazendo 5 anos.
Então a gente divide a tarefa deles. Um dia eu faço, minha esposa, outro dia ela faz. E no caso, realmente não é fácil, né? E até eu que tenho ensino superior, sabe, estudei, fiz faculdade, claro, e sei que vocês também estudaram para isso, né, para ser professores, realmente não é fácil, é muito difícil, eu tenho muita dificuldade de estar educando ele, me estresso muito, né, às vezes até falo mais alto com ele, sim, né, a gente fica realmente nervoso, mas é um aprendizado, né, a gente tem que pensar nisso, igual vocês falou, que pode afetar psicologicamente eles, né, eu falo no plural, porque não só o meu filho, como todos, e porque ser forçando, ou ser gritando, eu acho que se torna uma coisa, além de ser agressiva, não fica uma coisa gostosa, aquela coisa boa que você gosta de aprender, aquilo que você quer saber de novo, de novo. É o caso que a professora até comentou, que a criança começa a querer fazer aquela tarefa logo e acabar com aquilo e ponto final. Então, a parte da educação passa batido, da aprendizado, por ser forçado. Aí vem o desinteresse, né, da criança, no caso, que ela não tem aquele interesse, ela faz aquilo por fazer, por ser forçada psicologicamente. Então, esse é o meu pensamento da educação. Seja com a gente, adulto, né? A gente ser forçada a estudar. Então, tem que ser uma coisa espontânea, né? Que a gente goste do que está fazendo, por mais que seja ruim, né? Que estudar nunca é gostoso, mas é essencial, é preciso, né? Mas eu agradeço vocês aí, né? Por esclarecerem, por esse bate-papo muito interessante. Minha esposa também aqui ao meu lado também agradece. Uma boa noite para todos vocês e espero mais dessa, né? Tá bom? Foi muito bom, muito bacana. Ô, Rick, muito obrigado, viu? E uma coisa você pode ter certeza, que apesar dessa aceleração social, uma coisa a gente não consegue apagar do ser humano, que é a memória. Então, toda a dedicação sua e da sua esposa para com o seu filho vai ficar na memória dele. E isso reverbera. Reverbera provavelmente nos seus netos ou nele mesmo como reconhecimento, porque cuidar é isso que é cuidar e educar, né? É estar junto, é fazer junto. Então, esse caminho é muito importante, e isso vai fazer bem para ele, com certeza, tá bem? Agora, eu gosto bastante de estudar. Apesar de ser um caminho difícil, eu gosto bastante, e eu mal acabo um estudo, já começa o outro. Inclusive... Vou contar um pouquinho para você. Agora, neste momento, eu faço um doutorado, uma especialização na UFSCar, um curso de programação de mobiles no Instituto Federal e faço também um curso de inglês. Muito bom, parabéns. Não, mas sabe o que acontece? Acho que eu viciei. Eu tô ouvindo você falar. Agora eu me formei em Direito, né, no caso. Aí passou agora, acho que 3 anos, 4 anos, né, que eu me formei de Direito. Resolvi fazer Engenharia Civil, porque desempenho trabalho no ramo da construção civil, e para mim é uma área que me interessa muito. Então eu comecei a fazer Engenharia Civil, e eu perdi o gosto de estudar, porque eu fiquei 3 anos aí, eu prestei a prova da OAB, tudo. Aí eu desinteressei de questão de estudo, aí estou fazendo Engenharia Civil agora, mas uma preguiça. Isso porque não gosta de estudar, né? Já está na segunda, simples, né? Engenharia Civil, Civil, né? Não, mas Direito e Engenharia Civil. Para você ver, né? Engenharia Civil é uma jornada complexa, Rick. Parabéns, eu acho que é complexo. Diferente do que eu fiz, né? Que foi a área de humanas, né? Agora eu passei para exata. É completamente distinto mesmo. Vamos ver que nós somos da humanas também. Os professores, a maioria da pedagogia, são da humanas, né? E quando a gente vai para exatas, a gente também tem essa complexidade. Mas parabéns, é isso. Mas, viu, você voltou a estudar. Isso tudo reverbera, tudo isso é exemplo, né? Para que a gente possa trabalhar com as crianças, tá bem? Mas obrigado, e vocês estão todos de parabéns, todos os pais, todos os professores, porque é assim que se forma uma comunidade, uma sociedade, enfrentando os problemas, né, e fazendo o melhor que a gente pode diante da situação.
que é o que está acontecendo, né? Só o fato de vocês terem vindo para a reunião hoje já é louvável, já é para estar de parabéns. Porque é o Com que a certeza. gente precisa, né? Ter o pai junto com a gente, a mãe junto com a gente, a responsável dessa empreitada junto com a gente, tá bom? Bom, gente, da minha parte era isso, muito obrigado. Fiquem com Deus. Quem quiser falar mais alguma coisa, a gente fica por aqui um pouquinho. E já são 8h07. Eu sei que a vida é corrida, né? Quem tiver que sair, que fazer que tiver outros afazeres, fiquem à vontade, tá bem? Mais uma vez, parabéns e muito obrigado por esse momento. E haverá outras, tá, Rick? Nós vamos falar com a rede para que haja bastante encontro nesse sentido. E, sobretudo, depois presencialmente, para a gente poder conhecer, tomar café junto, conversar e mostrar o nosso lado humano, porque a gente está com saudade disso também, né? Com certeza. Né? É isso, muito obrigado, viu? Fiquem com Deus, gente. Gente, boa noite, foi um prazer, viu? Foi ótimo. Boa noite. Obrigada. Parabéns para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, boa noite. Tchau. Tchau. Oi, Ellen, fica à vontade, por favor. Você ia falar alguma coisa? Acho que não. Tá bom.